Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Jequinká Ateliê. Dando continuidade no nosso curso de crochê para iniciantes, na aula de hoje eu vou explicar para vocês qual que é a diferença da receita de crochê e do gráfico de crochê. Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, eu vou explicar para vocês que eu estou dando um curso de crochê para iniciantes totalmente do zero, explicando passo a passo, de uma maneira detalhada, de tudo que você precisa saber para iniciar no crochê. Então, se você não está acompanhando esse curso, se você não sabia sobre esse curso, eu vou deixar na descrição o link da playlist para você ver desde o início. Então, vamos lá. Tem alguns termos que a gente fica um pouco confuso. Gráfico de crochê, receita de crochê, às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Falando sobre a receita de crochê, a receita, gente, quando a gente pensa em receita, a gente pensa o quê? Em um passo a passo. A gente vai pensar em uma receita de bolo, por exemplo. A receita de bolo, ela vai ter lá todo o passo a passo de como que você tem que executar aquela receita, desde os ingredientes até o modo de preparo. Então, a gente vai pensar nisso quando a gente pensar em receita de crochê. Os ingredientes, no nosso caso, seriam os materiais utilizados. Então, a receita ela vai falar qual foi o material que foi utilizado. E aí depois vem o modo de preparo. O modo de preparo vai ser a execução dessa peça. Então, se você vai iniciar com correntinhas, quantas correntinhas vai precisar, se você vai fazer ponto alto, ponto baixo, em que momento que você vai trocar de ponto, enfim, todo o passo a passo de como você tem que executar essa peça. Então, eu estou mostrando aí para vocês um exemplo de uma receita. Eu peguei num blog. Eu vou deixar o link para vocês do blog que eu peguei essa receita como exemplo para vocês poderem ver como que funciona. E está aí todo o passo a passo, a pessoa mostrando o material que foi utilizado, mostrando qual foi o tamanho que ela fez, mostrando todo o processo de execução. E aí ela está detalhando todo o passo a passo de tudo que ela fez para executar essa peça. A gente pode pensar também, além da escrita, da receita escrita, desse passo a passo escrito, a gente pode pensar nas videoaulas. Então aqui no canal, por exemplo, tem muitas videoaulas onde eu explico, mostro a execução da peça e estou explicando também como que faz aquela peça. Isso também é uma receita. Aí a gente tem o gráfico. O gráfico, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é uma amostra gráfica de como aquela peça é. Então, o que vocês vão ver no gráfico vai ser toda uma representação em imagem. E aí vai ser utilizado símbolos para representar os pontos. Então, a gente vai ter o símbolo do ponto alto, o símbolo da correntinha, o símbolo do ponto baixo. Então, aí você tem que reconhecer os símbolos para conseguir ler aquele gráfico. Então, o gráfico você precisa interpretar. Então, enquanto na receita tem todo o passo a passo ali, é só você ler ou só ouvir, em caso de videoaulas, por exemplo, no gráfico você tem que saber interpretar, você tem que conhecer aqueles símbolos. Então, como eu estou mostrando aí para vocês nas imagens, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, os exemplos, então estou mostrando aí os pontos, ideias de alguns pontos, alguns símbolos dos pontos que tem nos gráficos, como que é o ponto baixo, o que representa o ponto baixo, o que representa o ponto alto, o que representa a correntinha. Então você tem que aprender esses símbolos para depois você conseguir interpretar o gráfico. Então, como eu estou mostrando para vocês na imagem, um exemplo de um gráfico. E a gente tem dois tipos de gráficos. Um gráfico linear, que é quando é uma peça que a gente vai trabalhar de forma linear, e um gráfico circular, quando a peça ela vai ser trabalhada de forma circular. Os detalhes a respeito de gráfico a gente vai aprender numa próxima videoaula que eu vou ensinar para vocês a como interpretar um gráfico. Aqui, nessa aula, foi só para explicar para vocês a diferença entre receita e gráfico, que às vezes a gente fica um pouco confuso e tem essa diferença básica. Então é isso, espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês tiverem gostado dessa aula, deixe o like de vocês, comente o que vocês acharam, se vocês já sabiam sobre essa diferença. E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, ative os sininhos para você receber notificações nas próximas videoaulas. E é isso, gente, até a próxima, um abraço!